Quero falar sobre um conteúdo bem sensível aqui agora. Inclusive, eu gravei na rede vizinha e eu senti no meu coração de falar aqui, porque eu vejo que poucas pessoas falam, mas muitas pessoas sofrem com isso em silêncio. Então, meu objetivo aqui é atingir as pessoas que sofrem com isso, ou então, se você conhece alguém, para você talvez mudar o olhar como tu olha para essa situação. Quero falar sobre compulsão alimentar. Eu, por muitos anos, vivi compulsão alimentar. Existem vários tipos, né? A que eu vivi foi de comer compulsivamente, mesmo sem fome. E é muito triste, só quem realmente passa por isso vai entender do que eu tô falando. Então, se você não passa, talvez você consiga olhar de uma forma diferente para a pessoa que você conhece que passa por isso. E se você passa, eu quero te falar da minha história e quero te falar que tem cura, tem como sair disso. Você só precisa entender as suas emoções. Eu procurei ajuda, eu por muito tempo faço terapia, procuro conteúdos que me ajudam a evoluir como pessoa, estudo muito sobre a mente, sobre hábitos, sobre como a gente funciona. E antes de eu começar esse processo, eu sofria com compulsão alimentar. E o que eu entendi é que eu estava literalmente comendo as minhas emoções. Então, primeiramente aqui a gente precisa entender que todo excesso ele esconde uma falta. Seja às vezes o excesso de comprar demais, né, de gastar dinheiro, seja o excesso de comer demais, seja o excesso de beber demais, qualquer excesso ele esconde uma falta. Se tu olhar bem de perto, tu vai perceber que ele esconde uma falta. E o que eu percebi nesse meu desafio, né, de vencer a compulsão alimentar, é que toda situação que me trazia um gatilho de uma situação negativa que me aconteceu lá no passado, fazia com que viesse uma fome que não existia, porque eu não estava com fome. E mesmo eu sabendo que eu ia me arrepender, porque eu comia me arrependendo, mesmo assim, eu não conseguia não fazer aquilo. Era muito mais forte do que eu. E aí, através, né, de terapia, através de tentar entender o porquê que aquilo estava acontecendo, eu percebi que literalmente eu estava comendo as minhas emoções, porque eu não estava sentindo, eu não estava colocando para fora. E o erro que às vezes a gente faz é reprimir algumas emoções negativas, né? Ah, eu tô sentindo raiva, então eu não quero sentir raiva, então eu vou reprimir esse sentimento. Só que o nosso corpo, ele soma todas as emoções. Então, o que a gente não coloca para fora, a gente somatiza internamente. Então, é muito importante a gente entender que a gente precisa sentir todas as emoções, independente delas serem boas ou ruins. Todo ser humano tem todos os tipos de emoções. O que melhora ou piora é a intensidade delas. Quanto mais intensas forem, mais tu vai sentir. Mas independente da emoção ser ruim ou não, é muito importante a gente se permitir sentir. E mais do que isso, se perguntar o porquê é que tá sentindo aquilo, né? Porque tudo tem um porquê. Não existe nada assim, ah, hoje eu acordei triste, tá? Mas por que que tu acordou triste? Como tu dormiu ontem? O que que tu estava pensando ontem? Qual eram as tuas preocupações no dia de ontem? Porque certamente a tua tristeza vai estar atrelada a algo que aconteceu. Então, tu entender da onde que vem a tua emoção e tu conseguir digerir ela, colocar ela pra fora, não simplesmente ignorar, deixar ela ali num cantinho, ah, não, hoje eu não tô afim de me estressar com isso, então eu não vou pensar nisso. Isso não vai resolver, só vai somatizar no teu corpo. Então tu precisa entender de onde é que tá vindo essas emoções e a partir daí tu tratar ela, de fato, né? E tratar lá na raiz, né? Não é tomar um remédio ali pra dor de cabeça e curar a dor de cabeça, não, é entender o porquê que tu tem dor de cabeça. Entendeu? Porque o teu corpo tá te dando sinais, então a gente precisa olhar para isso, mas olhar com carinho, com amor, e não se julgar, não reprimir, ah, porque eu sofro com isso, porque eu sofro com a compulsão, porque por muito tempo eu fui essa pessoa. Eu sofria com isso e eu me julgava por fazer isso. Eu comia me sentindo mal. E foi muito triste assim, porque foi longos anos e muitas vezes eu até ficava chateada com as pessoas ao meu redor,
porque eu achava que elas não eram compreensivas o bastante comigo. Quando na verdade, muitas vezes nem eu conseguia me entender, nem eu conseguia me expressar, nem eu conseguia sentir todos os sentimentos que eu estava sentindo. Então é muito importante a gente perceber esses sinais, a gente entender que nada é permanente, tudo são fases. E hoje eu entendo que eu passei por esse processo para estar aqui falando para quem está passando, talvez por ele e me assistindo, que é possível sair desse lugar. Tudo na nossa vida são fases, como eu falei antes, e nada é estável, nada é permanente. Tudo muda. A gente consegue mudar, a gente consegue melhorar, mas a gente precisa querer. E foi aí onde eu consegui virar essa chave da compulsão alimentar. Quando eu percebi que era algo que estava me fazendo muito mal, que eu já não aguentava mais e que eu merecia viver uma vida sem aquilo. Foi difícil? Foi difícil. Eu não vou falar aqui que foi fácil, porque só quem passa por isso sabe o que de fato é. Então eu falo com propriedade. Foi difícil. Mas eu consegui. E se eu conseguir, tu também consegue. E o que eu quero dizer aqui é que não queira avançar. Não, eu preciso vencer hoje, porque se ela conseguiu, eu consegui. Não. Respeita o teu momento atual. Antes de querer resolver tudo, para e pensa o que é que está te trazendo tu ter compulsão alimentar. Seja compulsão alimentar ou às vezes compulsão que eu não falei, de comprar algo, de estar sempre comprando, ou de beber para, né, não pensar nas coisas. Tenta pensar no porquê que tu faz isso, o que é que tu tá querendo esconder, o que é que tu tá querendo botar ali para baixo do tapete para não ter que pensar, para não ter que resolver. Porque não adianta, uma hora tu vai ter que encarar isso. Essa é a mensagem do vídeo, tu vai ter que encarar para conseguir superar este desafio. E de novo eu vou falar, tem como tu superar. Tu só precisa parar e analisar o porquê que tu tem esse sentimento e focar em sair deste lugar. Ah, Bruna, mas é muito fácil falar. Realmente, falar é mais fácil do que fazer. Mas eu falo com propriedade, porque eu ainda, assim, por mais que eu venci essa compulsão, é uma coisa assim que, está distante na minha vida. Eu nunca mais vou pensar nisso. Não sei, a gente não sabe, a gente é ser humano, a gente é feito de emoções. Toda hora tá acontecendo um monte de coisa ao nosso redor. Então, como eu falei, eu percebi que eu tinha gatilhos que me faziam ter sentimentos ruins que me levavam à compulsão. Então, eu não tenho como prever que eu nunca mais vou ter esses gatilhos. Mas o que eu tenho na minha mente é que eu vivo muito melhor sem este pesadelo da compulsão. Porque para mim era literalmente um pesadelo, porque eu comia me arrependendo. Eu comia já me sentindo extremamente mal. Então, assim, além de eu fazer mal para minha saúde, porque eu estava comendo sem fome, eu ainda estava me fazendo mal mentalmente, porque eu estava comendo e me sentindo mal ao mesmo tempo. Então, era horrível e eu sinto a importância de falar sobre esse assunto, porque eu acho que muitas pessoas sofrem em silêncio. Eu mesma sofri muito em silêncio. Eu não contava para ninguém, nem minha família sabia, nem o meu namorado, ninguém sabia, somente eu e Deus. E graças a Deus eu posso erguer as mãos para o céu e falar que eu venci a compulsão alimentar, mas foi porque eu parei para olhar para isso. Então, o meu convite para quem está assistindo esse vídeo e sofre com isso é: para olhar o porquê que tu tá fazendo o que tu tá fazendo. Seja qualquer que seja a compulsão que tu tens, mas para analisar o porquê tu tá fazendo isso. E a partir daí, se permita sentir. Não se julgue, não se culpe. O que passou, passou, não muda. Não tenta se penalizar por isso, não tenta se culpar mais por isso, porque uma já é uma culpa que a gente carrega, né? Então não bota mais peso nisso. Simplesmente tenta entender o porquê é que tu tem a determinada atitude e sente do fundo do teu coração aquele sentimento. E saiba que aquele sentimento não é a tua vida, ele não te resume. É apenas uma fase.
E talvez, muito provavelmente, num futuro talvez próximo, tu vai estar aqui, né, aí na tua casa falando da tua história e podendo trazer mais pessoas para o lado da vitória, para o lado de que venceram a compulsão alimentar. Porque eu acredito que assim como eu venci, outras pessoas venceram e você também pode vencer. Eu acredito muito nisso. Tu vai conseguir. Um beijo.